Nesse vídeo vamos falar do relatório de comissão. Vamos no menu Relatórios, no item Comissões. As comissões são divididas em três partes dentro do sistema. Temos a comissão só da empresa, a comissão total e a comissão do vendedor. São três formas de visualizar o cadastro das comissões. Então aqui vai depender de quem está acessando o relatório de comissão. Se for só um vendedor, provavelmente ele vai ter acesso só a essa parte aqui, que é o relatório de comissões do vendedor, onde vai mostrar só a porcentagem dele. Dependendo da permissão de acesso do usuário que está utilizando o sistema, ele vai ter acesso só às comissões da empresa. Então, por exemplo, se a indústria paga 10% e fica 5% para a empresa e 5% para o vendedor, então nesse relatório aqui da empresa vai mostrar só os 5%. E no do vendedor vai mostrar os outros 5%. E no total vai mostrar a soma dos dois, que é 10%. Então vamos no relatório de comissão total. O funcionamento é o mesmo para os três relatórios. Só muda a forma e as permissões de visualização das informações. No relatório de comissão podemos filtrar pela data início, data fim, pesquisar por data. Então eu posso escolher qual o critério de pesquisa que eu vou utilizar para poder buscar as comissões. O mais comum é buscar pelo vencimento das comissões. Então, por padrão, o sistema já vem marcado como pesquisar por data, vencimento, comissão. Essa pesquisa por data funciona da seguinte forma. Eu vou abrir uma planilha aqui para demonstrar. Por exemplo, aqui são dados fictícios para exemplo, né? Então tem o número do pedido, a condição de pagamento do pedido, a data de cadastro do pedido e temos a data de vencimento da comissão de cada pedido. Então, por exemplo, se eu pesquisar pela data de vencimento da comissão de todas as comissões que vencem em fevereiro, posso até aplicar um filtro aqui para ficar melhor o exemplo. Quero todas as comissões que vencem em fevereiro, né, 02 mês, né? Então ele vai me trazer o pedido 1092, 5545, 5656, independente de quando ele foi cadastrado, porque o critério de pesquisa está sendo a data de vencimento da comissão. Então esses pedidos aqui, uma das parcelas desses pedidos vence em fevereiro. Então ele vai me trazer só a parcela que vence em fevereiro. Tá? Essa é uma forma de pesquisar as comissões, que é a forma padrão. Uma outra forma de se fazer isso é pesquisar pela data de cadastro do pedido. Então, por exemplo, agora eu vou aplicar um filtro nessa coluna, data de cadastro do pedido. E eu quero pesquisar por todos os pedidos que foram cadastrados em dezembro de 2024, por exemplo. Então ele só me trouxe um, porque só tinha um nesse exemplo, né? Então eu tenho um pedido 5545, ele foi pago em duas vezes, 30,60. Repare aqui na data de vencimento da comissão, ó, ele trouxe as comissões fora do período que eu pesquisei, que foi dezembro, né? Por que que ele fez isso? Porque eu estou pesquisando pela data de cadastro do pedido. Então o critério não é mais a data de vencimento da comissão. Eu quero todas as comissões de todos os pedidos que foram cadastrados em dezembro. Por isso que ele me trouxe aqui um pedido só, que nesse exemplo só tem um, que é um pedido que foi cadastrado em 1/12/2024, porém as comissões dele estão para vencimento 1/1/2025 e 1/2/2025, porque ele foi pago em 30/60, né? São duas parcelas. Por isso que as comissões vêm fora do período que eu pesquisei, né? Porque ele está pegando tudo que esse pedido tem, né? Se ele tivesse mais comissões aqui, 1/3, 1/4, ia mostrar tudo aqui, né? O critério de pesquisa vai ser sempre a data de cadastro do pedido, né? Então esse exemplo ele demonstra como aquele filtro pesquisar por data funciona dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu quero todas as comissões que vencem entre 1/1 de 2025 até 31/1 de 2025, clico em pesquisar. Aqui ele vai me dar um resumo, total geral, o que já foi recebido,
que falta, o que está impendente, o que está baixado. Então, eu tenho R$ 7.022 para receber. Os R$ 7.022 estão em situação pendente. Tá? Essa situação pendente baixada eu controlo na hora que eu estou fazendo a baixa da comissão, que é uma outra tela. Dá para fazer por aqui também, eu vou demonstrar isso um pouco mais na frente. Você pode fazer por aqui pelo relatório ou por uma outra tela, que é a tela de visualizar baixar a comissão. As comissões pendentes você pode marcar como comissões que você não recebeu da indústria ainda. E as comissões que você já recebeu, você marca como baixada. Tá? Então, voltando aqui na planilha, é como se fosse isso aqui. Ó. Se eu fosse pegar esse pedido 5545, ó, data de vencimento da comissão 1/1/2025. Então, essa data já passou, então eu posso botar, vamos botar que eu já tenha recebido essa comissão, né? Então, eu posso botar como baixada. E essa aqui, por padrão, o sistema já marca como pendente. Então, essa aqui que é a situação que eu estou falando, baixada em pendente. Se você já recebeu essa comissão, se a indústria já te pagou, você pode marcar essa parcela como baixada. E a parcela que você não recebeu ainda fica como pendente. Então, é isso que esse demonstrativo está dizendo, né? Ele está somando tudo que está pendente e tudo que está na situação baixada. Nesse caso aqui está tudo pendente. Aqui embaixo eu tenho um gráfico. Como é um mês só, ele não tem um gráfico de vários meses, né? Aqui ele só puxou 1/2025, né? Então eu tenho R$ 7.022 para receber. Aqui eu tenho um resumo por representada, por período e por vendedor. Aqui embaixo eu tenho a descrição, a listagem de cada comissão. Então tem o número do pedido, o número da nota fiscal, parcela do pedido, data de vencimento da comissão, parcela, a comissão total, a comissão da empresa e a comissão do vendedor. Aqui está zerado, nesse exemplo está zerado, mas temos um pedido aqui embaixo. Ó, esse pedido aqui ele tem 10 parcelas. Então essa aqui é a 7ª parcela desse pedido. A comissão total ficou de 7%. Então a parte da empresa foi 4%. E a parte do vendedor é 3%. Então, o relatório de comissão total, ele me dá um panorama geral, né, de quanto que eu tenho para receber da indústria, quanto que fica com a empresa e quanto que fica com o vendedor. Seguindo aqui, eu posso ter um vendedor secundário no pedido ou não, é opcional. Aí tem a representado, o cliente, o nome fantasia, CNPJ, a nota fiscal de serviço, o número do pedido do cliente, né? Tem os demais campos que acompanham o controle do pedido, né? Voltando aqui no campo de pesquisar por data, além da data de vencimento e da data de cadastro do pedido, eu tenho outras datas que eu posso pesquisar. Por exemplo, o faturamento do pedido, que funciona da mesma forma que o cadastro do pedido. Voltando aqui no exemplo da planilha, se eu fosse pesquisar pela data de faturamento, é como se fosse isso aqui. Ó. Então, o sistema vai usar a data que o pedido foi faturado. Então, eu quero todas as comissões dos pedidos que foram faturados em 1/1/2025. Se eu fosse aplicar o filtro aqui na coluna, então é isso aqui que ele vai fazer. Ó. Ele está pegando todos os pedidos que foram faturados em 1/1/2025 e está mostrando todas as comissões dele, independente da data. Se tivesse aqui 10 parcelas de comissão, ia ser mostrado as 10 parcelas de comissão. Nesse exemplo aqui, temos um pedido 1029, que foi faturado em 1/2025, então tem as comissões que vencem em fevereiro, março e abril. E um segundo pedido, que foi faturado na mesma data, porém a comissão dele vence em 1/2/2025. Tá? Então é a forma que você pesquisa as comissões dentro do sistema. Tá? Deixa eu limpar aqui. Ó. Então esse campo aqui, pesquisar por data, ele é muito importante no seu relatório. Dependendo como você pesquisa o relatório de comissão, você pode ter retornos de relatório diferente. Né? O padrão já vem marcado como vencimento da comissão, aí vai de acordo com a necessidade do seu negócio. Tá? Agora, se eu precisar ajustar a comissão, por exemplo, esse pedido aqui, ó, 25,51, é a parcela 1/1, está tudo zerado.
eu posso vir aqui, ó, clicar nesse lapisinho, que ele vai abrir uma tela para eu informar a comissão. Eu posso informar a comissão ou fazer uma correção, tanto faz. Então, por exemplo, nesse caso eu posso botar 2%, 2%, por exemplo. Venho aqui e clico em salvar. Então, já faço a correção dentro do relatório de comissão. Aqui ele não vai atualizar ainda. Para eu poder atualizar a linha do relatório, eu teria que pesquisar novamente. Então, primeiro você faz todas as correções e depois atualiza o relatório de comissão. Ó, 25,51, parcela 1 do 1. A comissão total é 4, porque é 2 da empresa e 2 do vendedor. 2 mais 2, 4, 4%. E aqui está o valor de cada um, da empresa e do vendedor. É interessante, antes de você usar o relatório de comissão, que você já tenha cadastrado as comissões anteriormente, para o sistema já fazer um cálculo automático, né? Você não precisaria vir aqui e informar a comissão, né? Você faria correções, né? Que é diferente. Se você, por exemplo, você tem 100 pedidos, você vai corrigir aí talvez 10%, 20% dos pedidos, né? Então, se você já trabalhar com as comissões pré-cadastradas, é melhor, porque o sistema já faz esse cálculo automático, né? Aqui no relatório eu posso exportar para PDF ou para Excel. Lembrando que a exportação para o Excel é sempre melhor, porque tem mais espaço para colocar as colunas, né? Então no PDF já é um espaço limitado. Então já não vai vir todas as colunas, ou vai vir um pouco mais... as informações já vão vir mais condensadas, né? Mais compactadas. E no Excel ele já vai botar mais ou menos como está aqui, coluna por coluna. Eu acredito que seja mais fácil para poder analisar as informações, para poder enviar para o representante ou para a indústria, né, para fazer algum tipo de cobrança. Então, eu recomendo sempre fazer exportação para o Excel. Você pode exportar para o Excel a versão antiga ou a versão nova, né? Posso exportar também os resumos, total por representada, total por período, total por vendedor. Posso colocar um período maior de pesquisa também, por exemplo. Quero todas as comissões que vencem em novembro de 2024 até 31 de 1 de 2025. Aqui eu tenho mais filtros, posso pesquisar por tag, por cliente, situação de pedido, se o pedido foi faturado ou não, pela representada, pelo vendedor. Esse é o relatório de comissão total. O relatório de comissão da empresa e do vendedor, eles funcionam praticamente da mesma forma. A tela também são muito parecidas, né? Então você tem um total por representar, total do período, aquela mesma tabela, só que agora focado na informação da empresa, né? Então aquele pedido que a gente viu no relatório de comissão total, 25,51, aqui só vai ter a parte da empresa, que é os 2%, né? Eu tinha colocado 4% no total, né? 2 para o vendedor e 2 para a empresa. Aqui só mostrou os 2% da empresa, porque a minha visão aqui, o foco é a empresa. Então ele vai mostrar um total diferente também, porque eu estou pegando só a parte da empresa, né? E o critério de pesquisa de data é a mesma coisa do relatório anterior. Os filtros são iguais, né? Só o que vai mudar é a permissão de visualização dos dados. E o relatório de comissão do vendedor, da mesma forma. São os mesmos filtros, o mesmo critério de pesquisa de data. Só o que vai mudar são as questões de visualização e permissão dos dados, tá? Aqui eu estou vendo todos os vendedores porque o meu perfil é administrador. Mas se o meu perfil fosse só de vendedor, as informações que aparecer aqui é só do vendedor, né? Então é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Se o meu perfil fosse só vendedor, as informações iam aparecer dessa forma. Só o meu usuário. Então tudo que está aqui é com base no meu usuário. São as vendas deste vendedor. Aqui na representada é o total de venda do vendedor. Né? A tabela aqui de pedidos e comissões é do vendedor. Né? Então ele vai de acordo com o usuário que está logado também no sistema. Né? De acordo com as permissões do usuário que está logado no sistema. Nesse vídeo demonstramos o funcionamento do relatório de comissões no Gestão Pedidos.